Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula da disciplina de Probabilidade e Estatística 2. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a distribuição normal. Eu vou continuar resolvendo o exercício que a gente começou nos vídeos anteriores. Então, eu peço a vocês que, antes de assistirem a esse vídeo, leiam a nota de aula referente à unidade 2, que fala sobre variáveis aleatórias contínuas, e assistam os vídeos anteriores, porque todo esse material é pré-requisito para o entendimento dessa questão agora, ok? Bom, então vamos lá. Esse exemplo diz o seguinte: seja x uma variável aleatória com distribuição normal, média 100 e variância 25. Calcular, agora nós estamos na letra D, né? A probabilidade dessa variável aleatória assumir um valor maior do que 108. Então, novamente, a primeira coisa que vocês precisam fazer é o desenho do formato da distribuição normal, que é esse desenho de sino, e delimitar a região de interesse. Então, na letra D, probabilidade de ser maior que 108. Então, nós delimitamos aqui essa área achurada, é toda a área maior do que 108. Lembrando que a gente está delimitando a área, porque para variáveis aleatórias contínuas, o cálculo de probabilidade é referente ao tamanho da área abaixo do modelo, abaixo da curva do modelo. Então, no caso, seria a integral dessa função aqui da normal, do intervalo de 108 até infinito, no caso. Só que a gente não precisa resolver essa integral, a gente pode usar a tabela. E para poder usar a tabela, nós precisamos transformar esse modelo com média 100 e variância 25 para um modelo com média 0 e variância 1, que é a distribuição normal padrão. Para fazer essa transformação, a gente usa essa equaçãozinha. E essa equaçãozinha a gente vai aplicar nos limites de interesse da questão. No caso aqui, qual é o nosso limite? 108. Então, eu vou aplicar essa transformação apenas para esse limite 108. Então, o nosso primeiro, Z1, primeiro e único nesse caso. Então, é 108 menos a média, que é 100, dividido pelo desvio padrão, que é 5. Lembrando que no enunciado, nesse tipo de notação, ele apresenta a variância, que é 25, e na fórmula para transformação, a gente precisa do desvio padrão, que por definição, que a gente já estudou, desvio padrão é raiz quadrada da variância. Então, por isso, dividido por 5. Aqui, 1,6. Ok, então, aqui embaixo, já coloquei o desenho, onde o 108, que seria aqui, ficou transformado em 1,6. Aí, o que a gente faz com esse 1,6? A gente vai olhar na tabela e ele vai nos indicar uma área. Mas a gente precisa reparar o seguinte: eu quero a área depois do 1,6. E eu vou mostrar aqui na tabela, aqui no cabeçalho, que a tabela, aqui seria o 1,6, que essas áreas que eu tenho na tabela vai ser do 1,6 até a média, ou seja, para baixo do 1,6 até a média. Então, eu vou encontrar aqui 1,6 na coluna do zero, porque não tem uma segunda casa decimal, né? Só a primeira, o número inteiro 1, a primeira casa decimal 6 e a segunda seria o zero. Então, qual é o número que nós temos aqui? 445.201. Isso aqui é a área. Basta a gente acrescentar 0,445.201. Então, essa área se refere a essa parte achurada aqui do desenho, do ponto 1,6 até a média 0. Então, 445.201. 0,445.201. Então, isso aqui é a probabilidade da variável aleatória assumir um valor, vamos escrever assim, entre 0 e 100, vamos colocar 1,6, que a gente está falando da normal ainda.
Mas a área correspondente aqui para o modelo de média 100 e variância 25 seria a área entre 100 e 108, que é proporcional à área entre 0 e 1,6, certo? Então, 0,44. Então, eu tenho essa área aqui, que a tabela me deu, essa área. No entanto, eu quero só essa pontinha. Então, eu sei que de 0 até o final da curva, porque a gente sabe da propriedade de simetria da normal, eu tenho 50% da área da curva. Então, se eu fizer 50% da área, menos essa área aqui que eu encontrei na tabela, vai sobrar exatamente aquilo que eu quero, que é a probabilidade de ser maior do que 1,6. Então, a probabilidade da variável aleatória assumir um valor maior que 1,6 vai ser 0,5 menos essa área que a gente encontrou na tabela. Então, seria 0,0547, que é o que eu passei ali para vocês, ok? Agora, eu vou fazer aqui com vocês, usando a função pronta da planilha do Calc, né? Usando a função pronta. Lembrando que a função pronta, ela sempre vai te retornar áreas para o lado esquerdo da curva. Então, primeiramente, só que ela apresenta sempre a área total para o lado esquerdo. Ela não dá a área até a média, não. Ela dá a área total até o finalzinho da curva. Então, a primeira área que a gente vai conseguir calcular aqui, a probabilidade de x ser menor que 108. Então, a função, o nome da função é dist.norm, a gente dá um enter, ele vai pedir um número, ele quer saber a partir de que ponto ele calcula a área. Nosso ponto é 108. Aí ele pergunta a média, 100, o próximo argumento, então eu coloco ponto e vírgula, passo para o próximo. Desvio padrão, 5. E esse último argumento eu coloco 1 para ele calcular a área. Se eu colocar 0, ele vai me dar apenas a altura do gráfico. Então, eu sei que a área da curva do 108 até o finalzinho aqui, até o finalzinho da curva, é de 94,52%. Se eu fizer a área total da curva, que seria 1, né, que é 1, menos essa área que eu acabei de calcular, 94,52, vai me sobrar exatamente a área que eu quero. Então, a probabilidade de x ser maior que 108 vai ser a área total, 1, menos essa área que eu calculei anteriormente, que vai fechar exatamente com o valor de gabarito que eu passei para vocês. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é, percebam que eu sempre uso o sinal de maior, eu nunca comento sobre maior igual a 108. Vejam que aqui eu calculei a probabilidade de ser menor que 108 e não menor igual, ou aqui ser maior igual a 108. Por quê? Porque quando a variável é contínua, a probabilidade da variável assumir exatamente um valor é sempre 0. Só é possível calcular a probabilidade em intervalos. Esses intervalos podem ser minúsculos, mas só consegue calcular com o intervalo. Se for exatamente igual a 108, ele não consegue calcular essa probabilidade e é 0, né? Porque seria uma das infinitas possibilidades de valores para a variável. Então, sempre que for uma variável contínua, vocês não precisam se preocupar com esses sinais aqui de menor igual, maior igual, certo? Porque vocês vão chegar no mesmo valor quando você usa o sinal de igual ou não, certo? Porque a probabilidade de ser exatamente igual, nesses casos, é 0. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau!